A paz do Senhor, aqui é o pastor Wagner Santana e é muito bom nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, a Bíblia, falando das coisas do céu. Espero que você esteja gostando dos nossos devocionais, das nossas lives, do conteúdo que a gente está botando aí no canal. E já vou pedindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, para acompanhar aí o canal da nossa igreja, onde nós botamos os nossos trabalhos, os nossos devocionais, os nossos estudos, as nossas lives, que a gente vai colocando aqui para nós estarmos acompanhando, se vendo aqui por esse canal. Se você está vendo aqui no canal no YouTube, ou se você está vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, aí tá os nossos materiais. E hoje nós vamos estar falando sobre algumas armas dos cristãos. O cristão tem várias armas. E quais as principais? Eu vou falar algumas delas. Se eu fosse numerar, tinha muitas. Então eu vou fazer cada arma um vídeo. Então nós vamos estar estudando hoje uma por uma. E hoje vai ser apenas a primeira delas, que é a primeira arma do cristão, a oração. Então hoje vai ter bastante versículos bíblicos. Vai ficar um vídeo um pouquinho maior do que geralmente eu costumo fazer nos devocionais. Como hoje é um estudo, eu vou seguir um pouquinho mais. Mas aí eu vou estar dividindo aí em várias partes para nós estarmos aproveitando aqui o conteúdo. O importante é a palavra entrar no nosso coração. Então vamos lá. Primeira arma do cristão, a oração. É tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. A oração é a primeira arma do cristão. Todo cristão precisa ter essa ferramenta, essa arma que o Senhor deu para nós, que é a oração. E a Bíblia incentiva-nos a orar. Olha bem que está escrito em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente, tão pequenininho, orem sem parar. Algumas versões, ora sem cessar. Ela incentiva nós estarmos orando. A Bíblia incentiva nós estarmos buscando ao Senhor, a nós estarmos orando por todos os santos, e nós estamos buscando ao Senhor em oração. Porque é importante. Todo cristão para ir para a guerra, ele tem que usar as ferramentas, as armas adequadas. E a oração é a primeira delas, que quando nós vamos guerrear pelas nossas famílias, quando nós vamos guerrear pelos nossos objetivos, quando nós vamos guerrear pelos nossos sonhos, colocamos nosso projeto diante do Senhor. Confira aí outros vídeos que nós temos no canal de devocionais sobre oração. A oração é muito importante para o cristão. Gosto de falar muito de oração, porque sem oração nós não vivemos. Sem oração, nós não seguimos uma vida com Cristo de devocional, uma vida com Cristo exemplar, se nós não estivermos conectados em comunhão, em oração com o Senhor. E a Bíblia incentiva nós estarmos orando em todos os lugares. Vamos ver? Olha bem, 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. E eu falo com você que muitas pessoas me perguntam, pastor, qual o jeito certo de orar? Porque tem muitas fotos de oração assim, né? Colocando a mãozinha, orando assim. Ou eu vejo as pessoas orando com a mão para o alto. Não tem o jeito certo, mas seja com a mãozinha assim, seja com a mão para cima. Eu deixo uma referência para você, que lá no deserto, quando orou, está aqui a referência, quando orou ali Moisés pelo povo, ele levantava as suas mãos, o povo ganhava a guerra. Quando ele abaixava a mão porque cansava, o outro inimigo prevalecia sobre eles. Por que acontecia isso? Quando ele estava intercedendo, levantando a mão, rendido na presença do Senhor. E aqui Tiago fala, não é? Para levantar as mãos santas e orar. Também a Bíblia mostra muitas coisas na igreja primitiva por imposição de mãos. Então não tem nenhuma referência que tem que colocar as duas mãozinhas assim, mas que tem que levantar. Porque de uma pintura que foi feita no século passado, foi pintado esse quadro com os santos fazendo assim. Então entendi isso que tinha que fazer, mas não é bíblico, não tem nenhuma referência. A referência que nós temos é que o homem levantava a mão. Mas não tem certo e não tem errado. O importante é que você ore ao Senhor de todo o seu coração. E eu quero trazer hoje a oração, a eficácia da oração do justo. Vamos ver. Que fica em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz.
Muito se pergunta sobre esse versículo, quem é esse justo? E eu vou dar uma explicação sobre o justo, que esse justo que fala aqui tem muitas formas de justiça, mas não é que ele é justo porque Deus ouve aquela pessoa que é certa, não tem nada a ver. Por isso, muitas pessoas falam assim, ó, ora por mim, pastor. A gente bota a mão e ora lá, porque a oração de um justo, né, pastor, é justo, é santo, é bonzinho. A Bíblia não fala aqui que tem que ser bonzinho, a Bíblia não fala que tem que ser certinho, fala de um justo. Que justo é esse? É quem alcançou a justiça de Deus. Lembrando que nós somos justificados por Jesus. Por que eu, pastor Wagner Santana, sou justo? Porque Jesus Cristo me justificou no Calvário. Ele fez o ato de remissão, regeneração, reconciliação, aproximação, justificação por mim. Então hoje eu posso dizer que eu sou justo, porque eu aceito o sacrifício que ele fez por mim na cruz. Por que você é justo, pastor Wagner? Porque Jesus me justificou. Ele me justificou diante do Senhor. Então a oração de um justificado, ela vale muito em seus efeitos, ela é muito eficaz. O que ele está dizendo aqui? Que a oração daqueles que já são... Então Deus, ele ouve muito e é muito poderosa a oração desse justo. E eu quero falar para você que Deus ouve a oração dos seus santos. Amém? Ouve. E eu quero trazer aqui uma referência para você para falar do poder da oração do santo, do justo, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Olha que interessante. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ou ouvi essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ah, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te neste momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias, e o fez chorar copiosamente. Eu vou ler até aqui, vou dar uma pausa para explicar para você o que estava acontecendo aqui. Por que eu li isso aqui para você? Ali Ezequias, ele ficou enfermo, doente. O rei Ezequias, um dos posteriores de Davi, um dos filhos de Davi. Olha, dá uma olhada aí na genealogia de Jesus. Ezequias era um rei que foi bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só que ele ainda não tinha filhos. Deus falou: põe sua casa em ordem, porque essa doença você vai morrer, não vai sarar. Essa doença é para a morte. Quem foi lá? Isaías, o profeta Isaías. E aí Ezequias ficou doente, imagina. Ele já sabia que Deus não ia curá-lo. E ele virou para o lado, então, Isaías falou, profetizou para ele, estava saindo. E ele então chegou, olhou para o lado, com dor que estava, imagina, com a sua enfermidade. Penso eu, vou levar você também a pensar. Ele virou só para o cantinho assim dele, um pouco, e ele só em pensamento orou e começou a fazer essa oração para Yahvé. Ó Senhor, tu sabe que eu tenho te seguido com justiça, com integridade, eu tenho sido íntegro diante de ti, eu tenho sido justo diante de ti. Então ele fez uma oração de justo, alguém que ainda não tinha sido justificado, mas ele era correto diante de Deus. Eu tenho sido justo diante de ti, e chorou copiosamente. E o que o povo de Deus, o cristão, não pede chorando, que Deus não faz sorrindo? Quando a gente ora, derrama as lágrimas diante do Senhor, como tem valor uma lágrima para Deus? Como tem valor quando o crente dobra o joelho e ora? Que arma, que ferramenta poderosa é a oração na mão de um justo. E aí, será que ele morreu? Eu quero trazer e vamos continuar. Olha bem, versículo 4. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Ainda acrescentarei 15 anos à sua vida na terra. E livrarei a ti e esta cidade das mãos de todos os reis da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi.
Glória a Deus. Você está entendendo a profundidade desse versículo? Você está vendo como é que trabalha a oração, a ferramenta? Essa aqui, ele ganhou a vitória, ele ganhou a vida, ele ganhou mais 15 anos de vida. Imagina que Isaías, ele tinha acabado de profetizar e já tinha entregado o recado do Senhor, já estava saindo. Ele não tinha nem saído da cidade ainda estava no pátio ali, intermediário. Estava descendo as escadarias ali do palácio. Aí a palavra do Senhor vem para ele: volta, Isaías, volta que alguma coisa chegou aqui no céu. Um justo orou para mim. Ezequias acabou de chorar lá e dizia assim: eu tenho sido justo, Senhor. Ele não pediu mais vida, ele não pediu, ele só cobrou o Senhor. E Deus falou: o que eu estou fazendo? Imagina, claro que quem é Deus para que se arrependa? Quem é Deus para ouvir o Filho do Homem? Mas olha o poder de uma oração, que ferramenta, que arma poderosa. A primeira arma do crente, a primeira arma do cristão, a nossa arma, a oração. Volta e diz para ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida para ele, e depois de 3 dias ele já ter feito sacrifício, já estava no templo adorando o Senhor. Nós conhecemos que chegou lá Isaías, preparou lá um remédio, tá aí, você pode continuar a sua leitura, colocou e levantou, foi curado, e ainda deu uma coisa que foi profética. Como que eu vou saber que é verdade, Senhor? Confere. Fez voltar no degrau ainda um pouquinho a sombra, o sol retrocedeu alguns graus. Confere que é uma oração. Tenho sido justo, Senhor, diante de Ti. Como é bom quando nós agimos com justiça diante do Senhor. Como é que nós expressamos a nossa justiça para o Senhor, para o próximo? Quando nós fazemos para um dos pequeninos, nós fazemos para Deus. Não é simplesmente você orar, é você saber que Deus precisa também ouvir a sua oração. Olha o que alguns salmistas falaram. Os Salmos 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ainda, Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Aqui mostra a preocupação dos salmistas, de ele chegar e falar que se eu tivesse retido o pecado comigo, Senhor, tu não virias. Eu sei que tu escolheu o piedoso. Ainda diz aqui no livro de Provérbios, se alguém se recusa a lei, até as orações dele serão detestáveis. Então Deus, ele escolhe a oração. Deus não é surdo, ele escuta todo tipo de oração. Mas quando a gente fala, a Bíblia coloca o termo escutar, é atender, é responder, é agir a nosso favor, é chegar lá e fazer com prazer. Imagina que uma pessoa não está merecendo o seu favor, se você deixa de fazer uma coisa que é importante para você, para ajudá-lo. Se é uma pessoa justa, mas nunca dá uma moral para você, se você nem é justo diante de Deus e acha que vai usar essa ferramenta, vai ficar sem resposta. Deus é fiel, Deus é justo, e nós esquecemos às vezes disso. Imagina, eu quero colocar mais uma coisa aqui para você, lá no livro de Jó. Jó, número 42, versículos 7 e 8. Preste atenção nisso daqui para ver o que Deus vai falar. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falastes a verdade sobre a minha pessoa, como fez meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecerei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor. E não vos retribuirei segundo a vossa culpa, a falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. Deu para entender aqui o que eu li? Depois você vai meditar e vai olhar, vai entrar profundo nesse versículo. Por que eu escolhi isso aqui? Eram os 3 amigos de Jó. E Jó estava lá naquela prova, né? A gente fala prova de Jó. Ele orou, ele sabia que Deus era com ele. E os amigos fizeram muita discussão, não quero interpretar aqui, porque também não é o momento, o livro de Jó. Mas depois que Deus conversou com Jó, chamou para os amigos e falou: tenho mirado, estou insatisfeito contigo, não estou tão bem com você não. Pois você não falou que era verdade sobre mim, não falou que era correto sobre mim, não fez como meu servo Jó, que falou que era certo a meu respeito. Agora sabe o que eu vou fazer? Imagina, vai lá e pegou o sacrifício e disse lá as ovelhas, as coisinhas, o material do sacrifício, e não pediu para eles queimarem não. Pediu para ir até Jó
e levar o sacrifício, o material do sacrifício para Jó orar por eles, interceder por eles, porque Deus ouviria a Jó e não ouviria eles, pela injustiça que eles tinham cometido. Eles eram justos, Deus estava ouvindo eles. Eles praticaram injustiça, Deus falou, não vou aceitar o sacrifício de vocês. Então pede para Jó, porque eles tinham pecado e foi contra Jó também. E aí eu aceitarei e não farei com vocês o que vocês mereceriam. Eu vos perdoarei. Olha só a oração de uma pessoa justa. Jó era justo diante de Deus. Lá no começo fala assim, tem observado o meu servo Jó, está aqui no comecinho, aqui que fala sobre Jó, servo bom, temente, fiel. Ele falou assim, né, com o diabo. Ele era justo, ele era fiel. Deus ouviu a oração dele, falou, faz o sacrifício, ele vai orar por vocês, ele vai interceder por vocês, e eu então não vou fazer com vocês o que eu deveria fazer, porque vocês erraram feio, vocês não falaram que era certo diante de mim. Mas a oração deles, Deus não ia ouvir, porque eles eram injustos, a injustiça que vocês fez. Então olha bem, a oração do justo, o poder que tem diante de Deus. A oração do justo é muito eficaz, como nós lemos no começo. A oração daquele Ezequias que virou e falou assim, eu tenho sido justo diante de ti. A oração de Jó, que era um servo íntegro, era um servo ali que era justo diante do Senhor. Que Deus ainda falou, tem visto meu servo Jó como é justo, perdeu muita coisa, mas Deus retribuiu muito mais. Olha só no capítulo 42, o que ele retribuiu, o que foi feito por ele, pela sua justiça. Então não basta você orar. A oração é uma arma poderosa, mas tem que ser caminhada junto com justiça. Como é bom quando nós oramos ao nome do Senhor. E essa, nesse estudo de hoje, foi a oração, a primeira arma do cristão. A arma que Deus deixou para nós, a igreja de Cristo. É uma arma poderosa que tem a igreja. E eu falo para você, o que a igreja não pede chorando, que Deus não dá sorrindo? O que Deus não faz para os seus servos? O que Deus não age a nosso favor? Agora eu quero botar esse versículo para vocês, para nós concluirmos aqui. 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. Glória a Deus. Agora você pode dizer misericórdia. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir as suas orações. Mas também o rosto dele está sobre aqueles que fazem o mal, aqueles que fazem o que praticam a iniquidade, aqueles que sabem o que é certo e fazem aquilo que é errado. Agora, não é qualquer um que ora ao Senhor que nós vimos aqui que Deus ouve. Talvez seja por isso que as pessoas falam, pastor, ore por mim. Vamos pedir para o profeta orar, vamos pedir para o apóstolo orar, vamos pedir para aquele pastor ali orar, vamos pedir para aquela irmã de ciclo de oração orar, porque ele não está digno diante do Senhor, não está se sentindo digno diante do Senhor, está se sentindo em falta diante de Deus, é só consciência que está pesando. Então se coloque reto diante do Senhor, porque nós temos uma arma poderosa, e essa primeira arma é a oração. É a oração de um justo na mão do Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos e as mãos deles não estão travadas para agir em favor das orações que são feitas por nós, a igreja dele, os cristãos. E nós precisamos sim orarmos ao Senhor. Sabemos que temos que fazer o que é certo, porque os justos ele ouve, mas não é todos que ele ouve. Os males ele está só de olho, vai chegar a hora dele. Amém? Eu quero aqui concluir, estou partindo para o final, no livro de 2 Crônica, 7:14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus! Imagina que ele está falando aqui, está completando uma coisa, que se eu vou olhar um pouquinho atrás, no versículo 13, ele diz assim, ó, se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, ele está falando de algo que ele colocou aqui, é peste, é gafanhoto que tirou a finança. Quando fala de gafanhoto, acabava com a lavoura do povo, então acabava também as finanças, então tinha fome, então mandou também a peste. Nós estamos vivendo um grande momento de peste, uma pandemia, não é? Um vírusinho tão pequeno, tão minúsculo, ainda mais se Deus mandasse um anjo, uma coisa grande, que terrível seria, mandar um vírusinho tão bobo, tão besta, mas parou o mundo todo, coisa que já teve outras pandemias no mundo, peste negra, mas essa daí parou globalmente. Naquela época não tinha avião no ar,
não tinha voando, não tinha grandes indústrias funcionando, que fazia anos que não parava, teve que parar, não tinha televisão, não tinha muitas coisas igual a internet, que muitas coisas pararam. É uma coisa que nunca aconteceu antes, a globalização é maior, aumentou. Então, quando eu não mandar a chuva fechar os céus, quando eu mandar a peste, quando eu mandar então o gafanhoto que acabar com a finança de vocês, quando a fome chegar, aí ele diz assim, se vocês se arrependerem, porque está fazendo o que é injusto, se vocês se arrependerem e se converter dos seus mais novos caminhos, se converter, fazer a metanoia, você está indo para lá, opa, isso é errado, voltar, ir para o caminho certo, aí ele diz, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Ele imagina que ele está falando no livro de 2 Crônica, que tremendo. Ele vai ouvir a nossa oração. Que arma poderosa é a oração do justo. A arma no coração. Que arma poderosa é a oração na mão do crente. Eu ouvirei a sua oração. Se essas coisas acontecerem na nossa terra, acontecer na sua família, acontecer no meio do seu convívio, acontecer na sua cidade, pega toda a cidade, coloca em oração. Aconteceu na sua igreja, pega toda a sua igreja. Aconteceu na sua casa, na sua família, no seu trabalho, coloca todo mundo em oração, dê as mãos, ore, se arrependa, peça um perdão, reconcilie-se no Senhor. Ele ouvirá a sua voz. Quando nós se humilhamos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos, a oração é muito poderosa e eficaz. É a primeira arma do cristão, a oração. Amém? Oração não pode ser só uma simples palavra. Já diz tudo. É orar e agir. Tem que ter ação também. Comece então a partir de hoje a orar sem cessar, continuamente buscando a presença do Senhor. Esse foi o nosso estudo de hoje. Esse vídeo está um pouco maior do que os outros, mas se você gostou, deixe seu like aí, mas o mais importante, compartilhe com seus amigos para que ele tenha, e já fique aguardando aí, assim que nós prepararmos aí o segundo, para você ficar esperto, ficar sabendo aí qual é a segunda arma do cristão. A primeira é a oração, e a segunda, que você possa estar acompanhando todos e chegarmos até o fim desse estudo aqui, em nome de Jesus. Até o próximo.